Olá, vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa, o programa que recebe um monte de famoso B, mas de vez em quando calha de ver uma pessoa foda pacas, e hoje, graças a Deus, é esse dia. Eu tô com ela, que vem arrancando aplausos acalorados de plateias emocionadíssimas diante de seu imenso talento e também diante dessa peça que é muito forte, muito bem escrita, lindamente dirigida e muito necessária, que é a peça Lei de Tempestade, um monólogo. A convidada marcou minha infância com Armação Ilimitada, marcou minha adolescência com o filme Pequeno Dicionário Amoroso 1, e eu chorei feito uma condenada, porque eles não ficam juntos, né? E eu era só uma adolescente. Eu lembro dela todas as manhãs, quando eu me arrasto até a cozinha cheia de dor no corpo e penso, essa hora ela já nadou 2 vezes no mar e já deve estar jogando futebol na praia. Ela é a maravilhosa Andréa Ô, Beltrão. Tati, Muito feliz de você prazer estar estar aqui. aqui, obrigada. Muito feliz. Quero já falar da peça, que é enfim, uma experiência fortíssima, uma peça muito linda. Mas antes, eu queria te perguntar, você fez um vídeo que viralizou, esse vídeo acho que tem uns 3, 4 anos, em que você dizia se incomodar quando falavam pra você que você estava bem pra sua idade. Nossa, Andréia, você tem 58 anos, mas você tá ótima. Você estava bem, ponto. Depois desse vídeo, pararam de te perturbar com isso ou você ainda escuta muito? Sabe, Tati, esse vídeo foi um convite da Natura, né, que é uma Uhum. empresa tal, bacana, e durante a pandemia eu achei muito legal a ideia que tinha aquela preposiçãozinha Mas, quer dizer, você tem 50 anos, mas você está ótima e tal. Então partiu deles, não foi uma coisa. não foi um dia que você estava irritada de Não, não, manhã? eu jamais falaria sobre isso eu, pessoalmente e tal. Uhum. Mas eu achei tão bacana a ideia deles, achei tão simples e tão direta. E foi legal, adorei ter feito. Mas, 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 mas eu como eu não tenho rede social, eu não sei o que falam mal de mim por aí. não acho, não Basta eu saber o achei. que eu mesma acho, né? Mas eu achei legal, eu curti fazer. Mas a gente não consegue mais agora parar de falar o mas. Não, Mas não mudou nada a sua vida, ainda ficam... não mudou, você não. está bem para a sua idade, ou está... Não tô nem aí. Não, Não, não. não. Porque eu já vi uma entrevista você falando de combater etarismo, enfim, mas você tá na tua ali, Como é que eu lindíssima. falei isso de combater etarismo? Porque não, Eu acho que em relação a trabalho. porque na verdade eu acho que tem um lado assim para nós mulheres, né, que a gente precisa falar sobre etarismo, sobre a nossa liberdade, tudo que a gente tem vontade de fazer e tesão de fazer. Uhum. Mas chega uma hora que esse papo fica tão presente que parece que ele vira um etarismo sobre um etarismo, Sim, sabe? sim, sim, Então vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre etarismo. A gente pode falar sobre mulheres e falar de várias coisas, não sim, necessariamente sobre etarismo, sim. mas Quando vem aqui, assim, alguém que milita, por exemplo, contra racismo ou contra a gordofobia, eu tento fazer uma entrevista toda sobre a vida da pessoa e não ir não ir para pro... Porque senão a preta só pode falar de ser preta, a gorda só pode falar de ser gorda. Tudo é uma expectativa de militância, sendo que a maior força é ela tá ali falando da vida dela, trabalhando, divulgando os trabalhos dela, né? Tudo bem, a militância é importante, sim, mas a vida da pessoa já é a resistência por si só, né? Senão a é, mulher tá sempre falando de ser mulher, tá sempre falando de menopausa, tá é, sempre, né? isso aprisiona bastante, Sim, né? sim. É meio chato. É meio chato. Eu acho que a gente deveria ou tem que poder ser o que a gente quiser, Uhum. né? A hora que quiser, do jeito que quiser, é, não sei. Você falou no Sem Censura que você tinha uma coisa quando você era nova, não vou usar isso aqui porque a minha canela é Ah, fina. sim. E hoje em dia você me parece tão Ah, muito à já passou essa vontade na sua fase, pele. já passou. Porque você vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo, o tempo vai se impondo, vai registrando novos fatos no seu Uhum, corpo, na sua cabeça, e outras coisas ficam mais importantes também. Então, uhum. acho que. Mas eu acho bonitinho isso da juventude da gente, quando a gente tem tantos medos, tantas aflições. Eu acho.
Eu acho até meio comovente, assim. Tem uma, Os tem uma jovens. ingenuidade ali. Um não saber de nada, um medo do desconhecido, da página em branco, que é uma vida tão recente, Uhum, nova, né? uhum, Antes uhum. dos 30, assim. Eu acho bonito. Então eu não tenho um sentimento de ai, como eu sofri, mas assim, foi assim, né? E pelas minhas amigas e amigos, eu sei que meio todo mundo passa por Nossa, isso, sim. né? A gente. E a gente vê foto dessa época e nossa, Ah, tava tudo ai, bem, tava tudo legal. Como eu era mas enjoada. essa conquista da segurança é bonita também, essa É, conquista de se sentir bonita, de se é. sentir sexy, ela Livre, né? Ficar é, mais livre. sim. Mas você falou também que tem um paparazzo, não fala mais paparazzo, hoje em dia ele Como não... é que fala agora? Eu acho que eu que falei errado, você falou um fotógrafo. Ah, um Um fotógrafo. Ah, fotógrafo que gosta muito de você na praia e faz sempre ele é meu chapa. fotos. Ele até tá sumido. Ele não Cadê? tem Cadê esse aparecido, não fotógrafo? sei. É na praia de De Copacabana. Copacabana, que eu moro lá. Mas ele me protege, tira umas fotinhas legais quando eu tô jogando Tá bola, sempre tal. lindíssima. Ele é. Abdômen Poxa, ele é meu trabalhado. chapa. Eu acho isso muito bom. Então vamos falar da Lei de Tempestade, essa peça linda, esse monólogo, que conta a história da advogada pernambucana Mércia Albuquerque. Eu não conhecia a história dela, fiquei Nem eu. maravilhada, A Mércia, ela dedicou a salvar presos políticos durante a ditadura no Brasil. E também presos comuns, Tati. Ah, é. Porque eu vi uma matéria dizendo mais de 500, uma É coisa assim. verdade. Mas ela. Bom, desculpa, eu te Não, interrompi. imagina, é isso mesmo. Mas ela se dedicou a cuidar de presos, Uhum. dos injustiçados, das pessoas que não tinham como ter acesso a um advogado. Então, ela é uma mulher incrível. Ela é, sempre será, uma mulher E impressionante. aquilo que você conta no monólogo, na peça, que ela tinha aflição de sangue, não quis ser médica, e no Exatamente. fim é história sobre. Ela vê uma Os, pessoa os sofrendo horrores. uma tortura e aquilo, né? Conta um pouco desse start dela. A Mércia, que eu também não conhecia, nunca tinha ouvido falar, fiquei sabendo dela através da Yara de Novaes, que foi fazer um filme sobre a história do José Carlos da Mata Machado, que é um líder estudantil mineiro que foi assassinado brutalmente e tal. E a Mércia foi a advogada que conseguiu entregar o corpo dele para a família, né? Uhum. Mas, bem antes disso, a Mércia era uma moça, uma jovem, que sofreu pressão familiar para ser médica, não conseguiu, Por essa por aflição essa aflição de de sangue, sangue. nervoso, pavor de corpo morto, foi fazer direito para dar uma certa satisfação para a família Uhum. e, na verdade, queria ser professora. Um dia, indo para a escola trabalhar, ela se depara com uma cena grotesca, bizarra, sinistra, que é o Gregório Bezerra, que era um líder estudantil, um líder comunista importantíssimo, isso no dia 2 de abril de 1964. E ele está de cuecas, amarrado com correntes e cordas pelo pescoço, pelos pés, Num carro, né? sendo arrastado por um carro dos militares, um general com uma barra de ferro batendo nele, incitando a população a linchá-lo. E ela vê aquilo e decide tomar outro rumo na vida dela e começa então a cuidar da carreira dela como advogada para poder tirar o Gregório Bezerra da prisão. E esse é o primeiro momento de virada da vida dela. A partir daí, ela se envolve com muitos presos políticos, desaparecidos, E torturados, escreve isso tudo num presos. diário. Ela escreve diário, ela adorava escrever. Ela realmente também queria ser poeta. Uhum. E ela tem várias poesias e escrevia muito, muito, muitíssimo. E tinha um filho pequeno Um nessa filho época. pequeno, Então, ela tadinho. ajudando mães a recuperarem os filhos vivos ou mortos, né? Poder enterrar os filhos, enquanto ela tinha um bebê pequeno em casa. Exatamente. E então, só para entender a trinca, você, Yara, que é a diretora, e a maravilhosa Silvinha Gomes, que agora tem o livro também da peça, Lei de Tempestade. Silvinha Gomes, que é uma dramaturga impressionante, eu sempre vou ver tudo dela. Essa trinca começa então com a Yara, que vai fazer um filme e conhece a história da Mércia. Aí ela Exatamente. fala, quero fazer uma peça com isso. Sim, porque eu já estava paquerando a Yara, já estava louca para Nossa, a trabalhar com Yara é ela. tudo. Pois é.
E aí a gente estava procurando um texto, uma ideia, um assunto, algo assim. E ela, nesse filme, que ela foi fazer com o Rafael Conde, o nome do Uhum. diretor, ela conhece a Mércia, fica sabendo da história da Mércia e resolve ir atrás dessa história. Uhum. E encontra o Roberto Monte, que é um cara do Rio Grande do Norte, super importante, um grande cara de direitos humanos, do DHNet e tal, e ele fala para Yara, olha, eu tenho os diários da Mércia, eu posso te mandar. Nossa, aí ela... E aí ele manda, a Yara lê, me diz, leia. E aí você lê os diários Li. e Aí fiquei amarrada, atrelada, atada, acorrentada igual a a essa mulher protagonista. sensacional, É. exatamente. E aí vocês começam, aí chama a A Silvia. Yara chama a Silvia Gomez, que é Uhum. uma autora brilhante, como você Sim. disse, maravilhosa. E a Silvia Gomez consegue dar um pulo do gato inimaginável, que é pegar um diário duríssimo, triste, com momentos de beleza e tudo, porque é uma mulher contando a história da vida dela e tal, mas ela consegue, desse diário, fazer uma peça de teatro, fazer uma peça bonita e eu acho que a chave que ela encontrou é a questão dos 3 tempos verbais, né? Essas coisas acontecem, aconteceram, E acontece. acontecerão, Que é o perigo do que é fascismo voltar a qualquer exatamente, momento, e que a gente está vivendo tão perto, né? Isso é exatamente, muito atual, muito, muito, muito bonito mesmo. é E infernal. eu amo quando baixa a Mércia em você. Porque na Eu hora se vira pernambucana, meio que... Porque a Mércia, ao mesmo tempo, era uma mulher solar pra caramba, né? demais, muito solar. Eu acho que Meio ela só sexy, enfrentou né? totalmente. E eu acho que ela só enfrentou tudo isso porque ela tinha um compromisso com a vida imenso, Uhum. imenso. Ela via graça na Ela vida. conseguia depois não desistir, não, porque é o tipo de história que quem vive tão de perto enterra a vontade de viver da pessoa, né? E ela Pode. devia ter uma força ali que ela não perdeu, né? Não deixou de ver beleza, apesar de Não. tanta Não, feiura. ela saía no Galo da Madrugada todo ano, que é um grande bloco, né, um bloco imenso em Recife, no Recife. Ela pintava as unhas toda semana, ela pintava o cabelo descolorido, ela gostava de receber gente em casa até altas horas da madrugada, tomava um bom vinho, comia um queijinho gorgonzola, conversava, Ela passeava. conta isso no diário também? Conta. E a família contou, a Eliane, prima dela, contou pra gente. Ela gostava de se vestir bem, tinha sapatos, gostava de ir no shopping. Então, uma mulher que saía de um calabouço visitando pessoas em estado deplorável, tristíssimo, e conseguia ainda assim se manter. Ao mesmo tempo, e talvez mais ainda por isso, ela tinha uma ligação imensa com a família dos presos Uhum. que ela defendia, né? Então ela cuidava das mães, dos pais, dos filhos. A casa dela era um grande, como se fosse um lugar de recolhimento, de acolhimento dessas Dessas pessoas, famílias. dessas famílias inteiras misturadas ali. A prima dela contou que a casa dela tinha um tapume na varanda para ninguém ver o que acontecia lá dentro, Nossa, ela porque era muita gente escondida. Uhum. E a gente tem uma fita gravada do Samarone Lima, que é um autor e poeta pernambucano que escreveu o livro chamado Zé, que é sobre a história do Zé Carlos da Mata Machado, que originou o filme, que a Yara fez e acabou conhecendo a Mércia. O Samarone tem uma fita de áudio de 1h40, e ele gravou uma entrevista com a Mércia na casa dela. É impressionante a entrevista, porque parece que você está num teatro, você está num lugar imenso. Uhum. E era um apartamento com crianças, pessoas correndo para lá, chaleira, interfone, telefone, Gente. muitas intervenções. Sabe o que eu acho incrível? Essas pessoas que são... Eu tenho a impressão que ela nem era por família, né? Essa família que tenta obrigar ela a ser médica, que ela não teve uma criação de esquerda. Não. E de repente, vai ver, ela nem sabia que o que ela estava fazendo era tão político e tão militante. Ela simplesmente fez com o coração. Aí, com certeza, foi se tornando muita... Eu não acho que ela... Não, eu tive uma formação de esquerda e agora sou pelos direitos humanos. Ela não fez na acredito paixão, também. e aí depois ela virou essa pessoa tão militante. Eu também acho, porque ela em momento nenhum se filiou a qualquer partido, e eu acho que ela fez por um senso de justiça Isso é lindo. maior do que ela. Ela não aguentava ver um jovem
de 18 anos, perdendo a vida. Eram coisas para ela inimagináveis. Uhum. E ela fez por isso. Foi uma mulher extraordinária, marcante, sensacional. Que é muito. E aí tem filme, vai ter filme Um também. filme bem marginal, bem rebelde, selvagem, porque a gente fez com celular. Esse filme é uma paixão muito do Maurício Farias, com quem eu sou casada, e Uhum. minha, que é fazer um certo registro das peças, como a gente fez com Antígona, que ficou Uhum. bem legal, fazer um registro um pouco diferente das peças que eu ando fazendo por aí. E é interessante, é legal. Eu achei que era uma ficção, você como Mércia, não? Não, sim, mas não é exatamente uma história. O filme se passa dentro do teatro também, sem público, Entendi. né? Entendi. Mas é dentro daquele ambiente. É uma peça de teatro, então o filme respeita o fato de ser teatro. Deve ser lindo. É interessante. A gente ainda não chegou na montagem final, mas. E essa história é tão apaixonante, eu tô tão apaixonada pela Lei de Tempestade, que talvez eu adoraria que vocês fizessem um documentário realmente entrevistando os parentes dela que ainda são vivos. Eu acho que a Silvia Gomes vai fazer. Tem que fazer, porque acho eu que ela queria vai saber fazer. mais dessa mulher. É muito incrível essa mulher. E eu nunca tinha ouvido falar, a história não conta as mulheres. Deve ter homem que fez 1/1000 do que essa mulher fez e tem 12 documentários homenageando, né? Pode Porque é ser. muito bonito, é muito bonito. E aí eu queria falar da Dina Sahlin-Levy, que faz o cenário e que fez o cenário também da peça do Gregório. Ela é uma cenografista, diretora de arte que eu admiro muito. Você viu a peça do Gregório? Ainda não. Nossa, é assim, sensacional, junto com Lei de né? Tempestade, eu já fechei meu ano. Não Ai, preciso ver mais nada. E ela é muito incrível. E o cenário de Lei de Tempestade é um pequeno spoiler agora, mas eu vou ter que falar porque na hora que eu vi eu comecei a chorar. Tem um tapete ali que vocês estão fazendo a peça e no final você levanta esse tapete e lá embaixo explica um pouco o que é. São os desaparecidos, são os laudos. As fichas. As fichas. Policiais, criminais. E são digamos assim, muitas. dos desaparecidos. Sim. E é muito bonito porque a plateia vai e pega. E você estava me contando que tem gente que reconhece. Claro. Muita. Como que é? As pessoas ficam te esperando sair, te contam histórias depois que acaba a peça e Sim, choram muito. abraçadas a você. Deve ser muito forte fazer essa peça. Acontece muito. Familiares que se apresentam, falam para mim: olha, eu sou sobrinha do Ramires, eu sou primo da Dionari, eu sou neto do Cândido. Nossa. Os nomes que são ditos na peça através do Diário da Mércia, né? Uhum. Muita gente. Isso é interessante porque nomes que eu dizia, assim, tentando imaginar e formar a imagem daquela pessoa para quem está assistindo a peça, quando alguém chega e me diz uma coisa dessa, me confia essa informação tão importante, né? Aquela pessoa passa a existir para mim muito mais para sempre. Ela toma corpo para mim. Então, eu tive momentos difíceis de, às vezes, falar o nome de alguém e ficar travada, não conseguir terminar a frase. Você já chorou fazendo a peça? Já. Na quarta que eu fui, eu achei que você estava chorando no final um pouco. Já. Tem partes emocionantes. Agora, o choro, não sou exatamente eu quem devo chorar, né? Eu sou a contadora da história. Tem uma frase muito legal do Milan Kundera, se eu não me engano, aquele autor, né? Sustentável Leveza do Ser. Ele diz assim: a primeira lágrima do ator é bonita. A segunda lágrima do ator, não, porque é ele emocionado com o fato de ter se emocionado. Então, essa coisa do choro... A segunda lágrima é ego, ele quer dizer. A segunda... essa coisa do choro, ela é relativa, porque não sou eu que devo sofrer ali essa emoção profunda. Tal. Eu estou contando uma história. O Mastroianni também fala uma coisa incrível, que pergunta para ele... Eu acho que não é do seu tempo, mas tem um filme, eu acho que é o Olhos Negros ou Esposa Amante, que ele faz o papel de um cara que trai muito a mulher e ela resolve se vingar e vai namorar um poeta lindíssimo, jovem,
E aí o Mastroianni, que faz o marido, descobre onde ela está se encontrando com esse jovem poeta e fica escondido naquelas venezianas da janela, assim, de madeira, né? E aí um dia ele, é um papel fulgurante, sensacional que ele faz, e aí perguntam para ele, o que que você fez para transmitir para a gente aquele olhar tão interessante, tão forte, de tanto ciúme, de tantos sentimentos e tal. Aí ele diz assim, meu filho, eu não fiz nada, porque eu estava numa posição dificílima, eu tinha que ficar paralisado para a luz poder bater na retina do meu olho. Se eu respirasse, eu saía do lugar da fresta de madeira. Então eu tinha que ficar imóvel, parado, sem piscar, o olho ficando duro, seco, frio. Foi só o que eu Era fiz. só isso. Era só isso. Então, o que acontece é que a história Sim, bate nele, retorna para a gente e a gente se emociona, né? sim. Então, eu acho que isso no teatro é que é o mais legal. Mas, às vezes, acontece, muitas vezes eu sou atravessada, acho que todas as atrizes e atores, isso acontece demais, a gente é atravessado pelo que está acontecendo ali, ou você bate o olho em alguém da plateia, vê que a pessoa está... É tudo vivo, tudo Uhum, orgânico, tudo pode acontecer a qualquer momento. Então, acho que essa coisa estranha do teatro, de ser ao vivo totalmente inesperado. Porque tem coisas, eu acredito muito em campo espiritual, não sei como que isso é para você, mas ali você tá mexendo com muita coisa para além do texto, para além do seu talento. Ali você É, tá mexendo aquele final que, bom, lá vou eu dar outro spoiler, mas que o espírito dela te visita, aquilo ali para mim me deu uns arrepios no corpo, assim, eu sou meio. E aí eu ia te perguntar se você faz algo que te protege, que te fortalece, se você vai, sei lá, num candomblé, se você tem alguma espiritualidade, porque eu senti teu campo aberto. Agora, pergunta que muito de como eu vejo a vida, assim. Como eu escrevo e escrevo muito em primeira pessoa, eu tô sempre muito exposta, eu comecei a ficar, fim do dia eu tinha que deitar, assim, e a minha energia acabava completamente. Essa peça que você tá fazendo, ela é muito forte. Teve dias que você saiu, você falou, cara, eu preciso deitar, não consigo falar. Que você sente que drena, assim, e você se protege disso de alguma forma? não, Você não. empresta realmente teu corpo ali e você tem uma vida separada disso. Não, é porque não é exatamente separado, assim, Tati. São muitos anos. É como se fosse. Como eu sou louca por esporte, eu acho que tem sempre uma analogia quase perfeita, que é muito treino, muito fundamento, muito estudo, muita pesquisa, muito conhecimento, busca de conhecimento, né? Não que eu tenha conhecimento, Uhum. mas e com os meus parceiros, e Yara, no caso, o Amir, a Derbal, enfim, mas muita preparação para eu poder estar aberta ali, solta. Aquela história, ela passa por mim, mas ela não é exatamente a minha história, né? Uhum. Eu tenho as minhas histórias, as minhas Você dores, tá suficientemente preenchida de você, né? e dos outros que também me dão muito, né? Uhum. Porque é custoso fazer. É custoso, sim, você tem toda a razão. Abre o peito, cirurgia de peito aberto, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, tem a minha história, tem a história que eu conto no palco, eu sou atravessada por ela, mas eu acho lindo no teatro esse lugar onde quem conta a história, quem está ali recebendo a história não passivamente, né? Acontece esse encontro, depois essa separação, a- esse- essas pessoas levam alguma coisa, eu levo outra, ou um vazio, uma certa falta de alguma coisa, mas isso é da natureza, da carne do teatro, então isso é bonito demais. E eu não, assim, digamos, para me proteger, o que eu faço? Eu vou, Deu calor, deu gente. calor, eu vou ficar de biquíni agora. Aliás, Não, é uma bela camisa. olha, Gostei. para me proteger, não é nada para me proteger, para me divertir, eu vou à praia. Sempre que Uhum. dá, eu vou à praia, corro, nado, jogo bola, eu adoro jogar bola. Esse é o meu trabalho. Entendi. Então não tem, você tá ali, você vive, você tem troca, às vezes te procuram com uma história triste logo depois da peça,
mas não acontece de você terminar o dia com uma energia muito baixa. Você... Às vezes cansada, sim, 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 cansada, sim. tal, mas não tipo, ai, é sem sofrimento nesse Entendi, lugar, entendi. É como interessante porque profissional. os psicanalistas que eu converso, eu tenho muito amigo psicanalista. Os mais jovens, que é isso que a gente tá falando da experiência, né? Muitas vezes não consegue atender mais do que 4 pessoas por dia, porque algumas histórias são muito pesadas, as pessoas vão ali vivendo lutos, etc. Chegam em casa destruídos. Os mais experientes, não é que não estão lá, não tem troca, não vivem aquilo, mas criou mesmo uma forma de, bom, é aquele trabalho, eu vou ali, eu, né, tô naquela troca, naquele momento, mas eu sei separar, eu sei viver minha vida, eu sei que se eu sair dali, por exemplo, e for na academia, ou for, sei lá, fazer uma massagem, ou for me divertir no cinema, vai me fazer bem, melhor do que eu voltar para casa. Vai criando, Cada um cria o seu mecanismo, sim, né? de lidar. Eu acho que sim, porque a vida é difícil mesmo, Exato, a vida é exato, difícil. exato. É linda e difícil. Você, eu também amava muito quando você fazia Antígona, do Sófocles, tragédia grega, e eu fiquei pensando como esses trabalhos, de certa forma, se parecem, porque é uma mulher tentando enterrar o irmão É, e um tirano, os tiranos não deixam. Esses tiranos, a gente pode claramente fazer uma associação a fascismo, a ditadura. claro, Então, né, são trabalhos que conversam. conversam demais. Você tinha... E você não... Essa intenção? É, Não. aconteceu. Aconteceu, não tinha. Até porque eu gostaria quando eu procurei a Yara, a minha proposta era fazer alguma coisa completamente diferente, né? Uhum, Já que eu estava fazendo Antígona há 7 anos sim, e mexendo com tragédia, com esse tipo de assunto. Mas aí a Mércia apareceu na vida da gente, e foi inescapável, atravessou. atravessou. Tinha uma peça, eu sofri tanto, teve uma peça sua, que era você, a Manu Gali, Nômades, Nômade. Mariana Lima. Por que não veio para São Paulo? E Porque nunca calhava de eu ir para o Rio quando tinha a peça. E eu tenho certeza que essa peça deve ter sido tão incrível, porque eu amo as 3. foi bem legal. Gente, a Mari é uma coisa. É, Ela é é para além, assim. absolutamente genial. Ela é genial. Malu também. Sim, Malu, que tá incrível agora na novela. É. Qual que era a história? Eu sofro muito, eu não vi. Nossa, essa peça, a história dessa peça, não sei nem se eu sei contar. É assim, não, sei. O Márcio Abreu dirigiu e nós fazíamos 3 amigas de uma atriz muito famosa que morria e deixava uma carta. E então era o encontro dessas 3 amigas no luto, no velório dessa amiga. E elas iam enlouquecendo, e bebendo e ficando Ai, doidas, e muito tudo bom. ia ruindo em volta delas. Era bonito, era Eu acho legal. tão bonito, assim, quando é uma situação que nem no Deus da Carnificina, que tudo acontece num único É, encontro. Eu é, adoro esse tipo de peça, também até para gosto. filme, É, sabe? Yasmina Reza, né? é, Tudo, assim, toda o que tem de mais maravilhoso e desgraçado no humano tá naquele encontro. Eu adoro quando é, sabe? é bonito E aí, pelo que você demais. está falando, é um pouco isso, É, né? É é, desse encontro que tá todos os mistérios e terrores humanos, porque acabou de é, perder uma amiga e são 3 amigas ali que começam a enlouquecer. é isso. Eu gosto demais de teatro, gente. Se desse, eu ia toda semana. Fico muito... Faz teatro. Eu tenho vontade, sabia? Eu tenho vontade de escrever uma peça de teatro que são amigos, que eles são muito neuróticos, assim, uma coisa... Eu gosto muito do Nick Silver, as peças do Nick Silver, Sei. do Albi, do Eduardo Albi, Ai, que é nossa. bem esse estilo neurótico que tudo acontece numa sala, sabe? A Yasmina também. E são amigos neuróticos que combinam de fazer uma suruba. Só que Ótimo. eles chegam lá e eles são tão neuróticos que eles não conseguem. Eles ficam combinando a suruba a peça inteira e a peça acaba. Eu Um faço... clássico, né, Tati? É uma suruba que fracassa. Um Ótimo. pouco inspirada, né, nessa dramaturgia mais da neurose, assim. E ainda falando um pouco mais do Lei de Tempestade, seu filho tá lá. Tá. E aí você tá contando mulheres que perderam filhos para a ditadura, né? Foi uma ideia sua com... Não, de jeito nenhum. Foi uma ideia da Yara de Novaes. Porque é seu outro filho que é ator, né? Eu tenho, são 3 3 filhos e um filhos. enteado. Meu enteado é o Antônio, Uhum. que é o mais velho, tem o Chico de 29, a Rosa de 28 e o José de 25.
O José é ator, Uhum. né? A Rosa quer ser escritora, está fazendo lá os trabalhos dela. E o Chico é produtor musical, trilheiro, né? Um cara ligado à música. Quando a gente resolveu fazer a peça, que seria sobre a Mércia, a Yara me perguntou, a Yara é muito... vai Uhum. pelas beiradinhas, né? Ela falou assim, seus filhos trabalham em quê? Eu falei, Rosa, é isso, é aquilo. O Chico, o Chico faz música. Tá, deixa eu ver alguma coisa dele, para ver se eu chamo ele. Eu falei, poxa, que legal. Yara vai chamar o Chico, ele nunca trabalhou, né? Seria, assim, em teatro, né? Sim. Seria a primeira oportunidade e tal. E Yara conversa com ele, ouve as coisas dele, gosta. E aí fala para ele assim, tudo bem, eu vou te chamar, que legal, mas eu quero que você vá aos ensaios todos os dias. Aí eu falei, que estranho, né? Pensei. Porque uma pessoa de música não frequenta o ensaio diariamente e tal. E aí ela botou ele no palco. E aí ele contracena comigo algumas E vezes. ele Então, gosta. agora, Ele tá agora eu acho que ele gosta. Ele me pareceu bem feliz No ali. começo era um sofrimento para ele, porque não é o Mas você lugar sabe, dele. quando você assistir a peça do Gregório do Vivier, que é bem linda, a irmã dele tá no palco Me também. disseram. E ela que vai colocando umas imagens, assim, é bem bonita a participação dela. Me lembrou um pouco o seu filho ali, Legal. porque ele também, ele assina a A trilha, trilha. né? É bem... eu dei muita risada quando a Fernanda ganha o Globo de Ouro, que quando aparece Slaps and Kisses... Inacreditável. Eu achei que aquilo fosse um meme. E quando me mostraram, eu falei, alguém fez, que legal, bonitinho, simpático. Não, está aparecendo assim. Eu falei, não, isso é um meme, gente, isso não é Onde você verdade. estava? Você estava assistindo de casa? Eu estava em casa. E o que você achava? Você achava que ela ia ganhar? Tinha certeza. Eu dei um berro quando ela ganhou, mas eu berrei, eu estava sozinha em casa, eu pulava em cima do sofá. Eu queria muito. Não, Foi eu também queria maravilhoso, muito, mas Fernanda e todo mundo assim. Não, aqueles Slaps and Kisses, gente, aquilo ali pra mim é o Brasil que deu certo. Aquilo é bom demais. É bom demais. É bom, aquele é o meme da vida real. Eu fico arrepiada só de lembrar de Slaps Muito and legal. Kisses. É tipo, eu trabalhei 13 anos na Globo, né? E eu trabalhava em núcleo de humor, eu trabalhei com seu marido. Aliás, eu tenho uma história, eu fiz a Aline. Era tão legal. Era muito legal, Aline. E eu era muito inexperiente, eu tava começando. Faz muito tempo, Aline, né? Eu tô com 46, eu tinha uns 27, 28. E eu vinha de publicidade, né? E aí eu fiz uma oficina de roteiro e entrei, e era meu primeiro trabalho, eu era muito inexperiente, eu era ruim. E aí Como todos nós. comecei, e aí eu lembro que o roteirista final... Era o Mauro Wilson. O Mauro Wilson, maravilhoso, e ele ia me colocando pra duplar com várias pessoas, ele ficava tentando fazer dar certo. Aí um dia eu falei, eu tô vendo que você faz um exercício pra não me tirar do programa, porque eu sou muito inexperiente, tá sofrido pra você? E ele falou assim, o Maurício não tira ninguém da equipe, ele é contra. Você vai ficar porque você tá no teu lugar de aprender. Eu nunca esqueci isso. Porque eu acho que pelos outros já tinham me tirado, porque precisa de uma praticidade ali, né? Vamos... E ele falou, não, o Maurício, ele não tira. Se uma pessoa dá ruim, contrata outra pra ajudar a que tá dando ruim. Mas não tira, ainda mais que eu era novinha, tava começando. Eu nunca esqueci, eu achei de uma elegância, assim, isso é tão raro. Depois eu trabalhei nos projetos com tanta gente que me fez, sei lá, que não foi legal comigo. E eu achei aquilo tão bonito, assim, vindo de um diretor experiente, com tanto programa premiado, né? Ele é assim mesmo. Ele é maravilhoso, né? É. Tá mais de 30 anos com ele. Você tá há quanto tempo? 32. 32. Por aí, E como que é trabalhar com ele? Maravilhoso. Eu adoro. Porque a gente tem muita intimidade, somos casados há 32 anos, 3 filhos, 4, né, com o Antônio, mas a gente separa muito bem, de maneira muito leve, a vida pessoal nossa e a vida no trabalho. Porque no trabalho são tantas pessoas interessantes também para você conhecer, para conversar, para saber as coisas, para falar qualquer assunto, que a gente não fica se bastando um ao outro no serviço, né? Então é bem legal no trabalho, é como se nós fôssemos velhos amigos, com muita intimidade. O Tapas né? e Beijos que ele dirigiu, ele ria com vocês? Ria. Porque no set eu via ele... Não, ele acha graça. Isso é ele tão ama os importante. atores. Nossa, uma vez eu fui acompanhar, eu tinha feito um roteiro de uma série da Mônica Martelli, agora eu não lembro se era série ou filme.
E o diretor não ria das graças que ela fazia. O set inteiro tenso, sabe? E ela engraçadíssima, uma grande atriz, Grande né? atriz. E aí eu lembro de ter essa conversa com ela. Eu falei, um diretor que não gosta de comédia, que sabe Deus o que tá fazendo ali, que não ri da atriz, que é gênia, que tá ali maravilhosa, estragou um set inteiro, era todo mundo angustiado. Como é bom um diretor que tá ali rindo com os atores, que tá jogando junto, né? Não, e o Maurício tem uma coisa, tem um exemplo tipo esse que você contou, que é assim, às vezes dá acesso de riso, né? Você está fazendo uma cena e alguém faz uma palhaçada, você começa a rir, aí para a gravação, parou, elas estão rindo, parou, elas riram de novo. E a gente vai ficando meio tensa, porque quanto mais proibido Mais dá mais a vontade gente, de rir. é um desespero. E ele diz assim, não, deixa elas rirem um pouquinho. Deixa, se parar não vai dar certo, tem que ser bom, deixa Ele é elas se calmo. divertirem. Vamos É. tomar um café, dá 2 minutos para elas. Então Que isso tiro proibido. e também, sabe, dá uma leveza, dá uma permissão para uma coisa Sim. legal. Você tem noção de quantos memes tem com você? Não. Tem muito meme bom. Tem muito corte, né, de meme do Tapas e Beijos, da Grande Família, da Viagem, que agora tá reprisando. Ai, a viagem é tão longe que eu olho e digo assim, sou eu? Gente, a Tão Viagem engraçado. marcou tanto a minha vida, eu vi aquilo. Até hoje eu acho que o Alexandre é meu encosto. Eu sinto um arrepio, eu falo, Alexandre é terrível. Alexandre tá aqui. E aí tem o longa Avenida Beira-Mar, quando que Foi. estreia? Olha, o Avenida Beira-Mar já estreou. Eita, então eu tô muito mal informada. É porque eu acho que é. Não, você não está mal informada. É porque é um filme de baixo orçamento, um filme. É o primeiro filme da Maju Paiva e do Bernardo. E eu adorei o filme, achei lindo. Você faz história, a mãe eu faço de a uma mãe menina de uma trans, menina. Não, a menina trans é a amiga da da sua minha filha. filha. Tá. É muito legal o filme. E as duas dão um show de interpretação. Um show. E onde que a gente vê? Eu não sei, eu vou descobrir para te falar, mas Tá. deve ter em alguma plataforma. Deve estar em algum streaming. Acho que sim. Que pena que não teve uma divulgação grande. É, Cinema, dinheiro, né, Tati? dinheiro. Às vezes Sim, e competindo também com um monte de muita blockbuster coisa gringo. grande. Uma coisa que eu queria voltar rapidinho, a gente estava falando quando a Fernanda ganha o Globo de Ouro, é que tem uma coisa a gente sabe de um patriarcado muito forte, de que mulheres têm inveja uma da outra e têm ciúme, não sei o quê. Quando genuinamente, e eu tenho certeza que isso acontece com você, acontece muito comigo também, a gente escancaradamente está feliz e torcendo por uma amiga, dá uma sensação tão boa dessa força entre mulheres, e isso como uma resistência contra isso, porque eu até percebo assim uma certa. Porque nas entrevistas, e aqui tem isso, todo programa tem isso também, que as pessoas te perguntam já procurando o que vai dar corte, o que vai dar, né? Então vão nessa pergunta, perguntam muito isso pra mulher. Você torceu pela fulana? Você torceu pela fulana? Já com essa coisa do patriarcado, que eu novinha, quando eu comecei a trabalhar, tinha essa coisa, cuidado com mulher, vai ser melhor trabalhar com homem, que enfiam na nossa cabeça para diminuir a força que tem quando mulheres estão juntas, né? E é tão genuíno e bonito como você e a Fernanda se gostam, e como ela torce por você, e como você torce por ela. Isso é tão livre, né? É tão bom essa força entre mulheres. É tão importante você falar desse amor, né? Que você. Foi tudo tão legal. É tão legal você ver alguém que você gosta, ama, respeita, admira, ou nem conhece também. Não, enfim, fazer conquistas assim bonitas, grandes, interessantes, inesperadas, surpreendentes. É muito legal. E que faz parte de uma trajetória longa sua, né? Dela e de quem quer que seja, e uma coisa com muita propriedade, que não foi. Não caiu do céu Não para caiu ela. do céu. E é bonito, e vê-la vivendo isso me toca muito também, me toca. Nossa, que coisa linda. Me senti muito representada como atriz, Sim. como amiga, como mulher, mesmo que eu não conhecesse ela. Todo mundo ficou tão feliz, foi tão legal. E a sua relação com a Marieta Severo, que também... Isso é uma coisa... Porque o Poeira é de vocês duas, né? Há quantos anos? 20 anos. 20 anos. Com o Aderbal junto, né? Aderbal. Nós éramos o pequeno grupo de 3.
Aderbal Freire Filho, Marieta Severo e eu. Uhum. E a gente está lá há 20 anos. E a Marieta é um caso louco de amor na minha vida, é uma amiga que modificou a minha vida inteira, ah, me ensinou demais, me apresentou coisas impressionantes e a gente trabalhou muitos anos, a gente trabalha até hoje, claro, a gente cuida do Poeira, isso é um trabalho imenso, Uhum. e a Marieta é Vocês se conheceram trabalhando fazendo uma juntas? peça de teatro chamada Estrela do Lar, que era uma comédia sensacional, que foi escrita pelo Mauro Razzi para ela. Uhum. Ela ganhou todos os prêmios, ela lotou todos os teatros, eu fazia uma personagem do lado dela ali, assim, um papel pequeno, mas eu amava fazer, e a gente ficou amigas Ah, eu para li uma toda a vida. entrevista, você contando que ela te chamou para dividir camarim porque ela queria Exatamente, papear. porque ela falava: "Eu não vou ficar", era no Copacabana Palace, que é um teatro lindo no Rio de Janeiro, que ia virar uma quadra de tênis, mas ainda bem alguém se arrependeu e voltou a ser teatro. E aí, o camarim da protagonista, da Marieta, que era a produtora, protagonista, a coisa toda, era imenso, e ela falou: "Ai, não quero ficar aqui sozinha, fica alguém comigo, fica comigo". Eu Aí falei: rolou o amor. "Fico". Aí, minha Aí filha, foi. Nossa, eu nem conhecia, mas eu fiquei arrasada com a morte do Aderbal, porque era tão bonita a história e tudo que eles construíram juntos. ai, Mas é, é assim, é a vida, né? é a vida. Meio puxado, mas é como é. É. E aí eu queria que você contasse um pouco daquela sua frase que você já falou algumas vezes. Meu Deus do Lá céu. vem, lá vem. Que é que você gosta de responder que não sabe. Ah, sim, isso é fácil. Mas, especificamente no Lei de Tempestade, contar uma história sobre o que aconteceu com o Brasil, eu fiquei pensando nessa contradição. Como é maduro uma pessoa chegar na sua idade, com o tamanho do seu talento, com o tamanho da sua experiência, e ter a generosidade, a humildade de falar, isso eu não sei, não sei. Ao mesmo tempo, a importância de contar uma história sobre ditadura, da importância da gente saber, não é? A história de um país, para que a coisa não aconteça de novo, para que não tenha, sei lá, quando tem eleição, tem um monte de gente que, não, a ditadura não foi tudo isso, ou não aconteceu. A importância de saber, né? Claro. Essa frase do "não sei, não sei", é muito pessoal, minha para mim mesma, né, é quase uma permissão para minha própria ignorância perante as minhas coisas e as coisas da vida, assim. Já fui muito aflita, muito nervosa, angustiada, porque eu não sabia, porque eu não não Uhum. entendia, não sei. Levava mais a sério, né? E qual é o problema de eu não saber? Uhum. Agora, quando você vai eu, no caso, vou contar essa história, aí eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que eu estou dizendo, eu tenho que saber o que eu estou contando, eu tenho que ter propriedade, eu tenho que ter fundamento para falar sobre aquilo, né. Então aí são saberes diferentes, né. Sim, sim. Mas essa frase sensacional é da Clarice Lispector, né, ela tem uma entrevista, lembra dessa Eu não entrevista, tá? sei, eu amo Não essa entrevista, sei. eu não sei. Você é E hoje eu não tô a bem. autora eu não sei responder. Eu acho aquilo Eu amo. E sensacional. ela fala, e hoje eu não tô bem. Mas É, por quê? não Não sei sei. também. É Aquilo é tão tão bom, é tão bonito. livre aquilo, tão Que as livre. pessoas chegam muito ensaiadas para saber tudo, para falar Uma tudo. resposta afiada na ponta da língua. Mas se Clarice fosse viva, fosse num programa e falasse não sei, eu falar o que aconteceu com Clarice? Será que ela está dopada? Exato, totalmente drogada, Clarice. E é tão livre aquilo, né? É muito livre. É muito bom, muito bom. Você tá fazendo muita coisa densa, tensa. Você tá com saudade de comédia? Qual que é a próxima comédia? Não sei, mas eu quero fazer uma comédia. Tá precisando, né? Tô Foi um querendo. seguida Tô do querendo, outro. tô querendo. Você é engraçada no dia a dia? Ou você na hora que vai fazer? Porque eu morro de rir com você. Mas você me parece mais tímida na vida real. Eu acho que eu acho que eu sou engraçada às vezes. Às vezes eu sou engraçada, muito bom. Não, mas Às engraçada vezes de querer fazer palhaçada ou aquele humor involuntário? eu acho que é um humor involuntário que eu nem percebo direito, já falei aquela batatada, Entendi, já me atrapalhei, já fui meio bagaceira, já fui meio tosca entendi. E daí tá com saudade. tô.
Será que a Globo vai voltar a ter um núcleo forte de humor? Tomara, né? Tomara. Tanta Era coisa maravilhosa foi tanta feita ali. coisa, gente. Tomara, torço muito. Muito. Nossa indústria de dramaturgia nacional, firme e forte. Poxa, era a comédia, eu entendi, aprendi o que era comédia com a Globo, né? Como que Era bom acaba um demais, núcleo? Acho Espero que que sim. volte. Vai voltar. Bom, vamos para o nosso momento dicas. Eu vou dar a dica de um livro que chama Da Próxima Vez que Você Cair do Cavalo. É de um francês, eu vou tentar falar o nome dele. Panayotis, você fala francês, André? Não, eu arranho, Ó, eu embrulho. Eu acho que o nome é Panayotis Pascotti. Como que eu leio esse sobrenome? Pascô? Pascot. Panayotis Pascot? Panayotis Pascot. Você que nos assiste acabou de descobrir que tem um teleprompter aqui na frente, porque as duas estão olhando. Estão olhando. Bom, é um romance que transformou o Panayotis num fenômeno literário na França. Ele é ator, ele é humorista, tem um stand-up dele na Netflix bem engraçado. E nesse livro, ele expõe as angústias todas dele ao falar do pai que está super doente, está à beira da morte, e também fala da vida sexual dele. E eu tô maravilhada, aquele livro que eu grifei tanto que já virou, o livro tá colorido de tanta canetinha. E agora você me dá uma dica aqui pro nosso programa. De livro? Pode ser livro, filme, série. Fala até quando a peça fica em São Paulo, para onde vai depois. Olha, a peça fica em São Paulo Tem o livro, gente. O dia 27 de julho, no Teatro Sesc. Consolação. No Consolação. Depois a gente viaja um pouco e volta para o Teatro da FAP no dia 8 de agosto e fica até o dia 5 de outubro. Ah, não. Então, uma olha, nova temporada da FAP. Dá tempo. Dá tempo de Tá ir. meio esgotado, mas corre. Porque meus amigos queriam... Como que você conseguiu? Tá tudo esgotado. Eu falei, querido, eu fui convidada. Querido, claro, querido, né? eu trabalho meu nome há 20 anos. Eu fui convidada. Tô na luta, Você tô vai na lá pista. e compre. Você vai lá e compre. E dá uma dica agora de alguma coisa. Vou te dar uma dica do livro do Chico Buarque, que eu acabei de ler e fiquei apaixonada. Qual Bambino. Eu tenho e não li ainda. Bambino a Roma. É uma paixão. Eu quero ler. É lindo, lindo, lindo. Muito bom. Querida, você é um arraso. Tati, muito obrigada. Você que Foi é. lindo. Foi Obrigada, demais. Muito obrigada. E até semana que vem, gente. Qual?